Boa noite a todos. Então, nesta noite, vamos pedir mais uma vez que os bons espíritos possam estar aqui conosco, nos auxiliando. Tanto eu que vou tentar aprender junto com vocês aqui e abrindo a nossa mente, a nossa visão, para que nós possamos compreender o estudo de hoje. Eu queria começar com uma pergunta: se vocês sabem que dia é hoje? Segunda-feira, 14/3. Dia do escalete. Isso. Mas antes de ser segunda-feira, 14/3, é um dia muito especial para cada um de nós que estamos aqui, porque é mais uma oportunidade que o nosso Criador nos deu para nós estar aqui aprendendo, para nós estar aqui nessa caminhada evolutiva. Essa evolução nossa, nós vamos ter que chegar à imagem e semelhança de Deus. Não precisa desanimar, gente. Não é só nessa existência, vai ter bastante, pela graça e misericórdia de Deus, dos bons espíritos, nós vamos ter bastante oportunidade. Mas nenhum dia não deve ser desperdiçado. Todos os dias a gente tem que aprender. Não passa nenhum dia batido sem a gente aprender ou ensinar. Por mais que nós não percebamos no dia a dia, mas no nosso subconsciente a gente está aprendendo com alguém ou ensinando através das nossas atitudes, sejam elas boas ou equivocadas. A todo momento a gente está aprendendo. Então, a gente sabendo que hoje é um dia especial, é um dia que nós vencemos, mais um dia de trabalho, um dia de, às vezes, tribulações, tudo passou, e nós estamos aqui porque devíamos estar aqui. Às vezes tem alguém aqui que nem imaginava estar aqui hoje, e quando se viu, está aqui dentro conosco, ouvindo o estudo, vai ouvindo as orações, ouvindo as músicas que foram tocadas, sentindo esse ambiente, que é um ambiente, gente, que é gostoso, todo mundo, eu creio que gosta de ouvir essas músicas, de estar aqui dentro, porque é um ambiente que nos aproxima do nosso verdadeiro essência, que é o espiritual. Nós somos um ser humano, mas a nossa verdadeira essência é um espírito, espiritual. E tudo na nossa vida, gente, caminha para essa evolução espiritual. Mesmo as coisas que a gente acha que deu errado. Mas isso não deu certo. Eu tinha conseguido um emprego, agora eu perdi ele. Eu tinha comprado um carro, agora eu me apertei e eu vendi. Mas tudo é para a nossa evolução espiritual. Tudo, nada é em vão nessa vida. E nós devemos saber que diante, como o tema, aprenda a viver o agora, a única coisa que nós temos é esse exato momento. Esse exato momento que nós estamos aqui, ele nos pertence. O dia que passou, ele não nos pertence mais, porque ele não volta. As nossas ações, as nossas atitudes, se foram boas ou cometemos equívocos, elas ficaram para trás. Mas esse presente momento é o momento que nós podemos fazer a diferença. É o momento que ele nos pertence. A gente pensar antes de falar uma palavra, pensar as nossas ações, as nossas atitudes. Então esse presente momento que a gente vive, ele é o mais importante na nossa vida. O amanhã nós não sabemos. A gente não sabe daqui a um minuto o que pode acontecer conosco. Mas agora, nesse exato momento, ele nos pertence. Esse sim, a gente tem o poder de escolher
né? O que a gente quer ouvir, o que a gente quer falar, o que a gente, qual a forma que a gente pode agir. Então, a gente for falar de doutrina espírita, certo tempo, a pessoa chegou próximo a mim e perguntou: eu não entendo vocês da casa espírita, da doutrina espírita. É muito difícil a forma que vocês enxergam. Vocês acham que uma vida aqui é difícil, e vocês falam que a gente volta para sofrer, para vir sofrer, para vir pagar pecado. Que vida é essa que vocês imaginam? Aí eu refleti sobre aquele assunto. Gente, vocês acham que nós estamos aqui para sofrer e pagar pecado? Não estamos, né, gente? A gente está aqui para aproveitar essa oportunidade que nos é dada nessa época de existência humana, com tudo evoluindo, com tudo acontecendo, e nós estamos aqui. Estamos vencendo uma pandemia que devastou famílias, devastou cidades, e nós estamos aqui, né? Aqueles que perderam um ente querido, que Deus acolha. Temos certeza que todos que desencarnaram no decorrer com essa doença, não foi em vão, é um aprendizado para nós, e eles foram resgatados para o plano espiritual. Por mais que nós aqui, humano, encarnado, ficamos tristes, achamos que às vezes não podia ter acontecido, mas foi a permissão de Deus, dos bons espíritos, né? Então a gente tem que, faz parte da gente aceitar, né? Aí a pessoa me disse: mas é muito difícil achar que a gente tem que voltar e viver pagando pecado. Então eu fui fazer uma reflexão. A gente não está aqui para achar que a gente veio pagar pecado. Acontece isso comigo porque em outra existência eu posso ter feito mal, eu posso ter prejudicado alguém. Não, gente. Se acontece, a gente não pode martirizar com as coisas. Por exemplo, a gente pegar, deixar as mínimas coisas da vida. Às vezes, nós temos os nossos lares, temos as nossas esposas, os nossos filhos, o nosso trabalho. Acordamos cedo com aquela disposição, aquela alegria. Às vezes, no decorrer, um cliente, né, a gente lida com um cliente nos magoa, nos interpreta mal. A gente pode pegar aquela frequência baixa e trazê-la para nós e ter um dia péssimo. Ou a gente pode lembrar que nós estamos aqui para superar obstáculos, pegar aquele processo e falar assim: mas isso não sou eu, né? Se essa pessoa está me interpretando errado, eu vou fazer uma oração por ela, porque eu não sou isso que ela achou que eu fosse, eu não sou assim. E muda aquela frequência vibratória e passa a ver as coisas boas do dia a dia. As coisas boas, gente, nós temos a natureza, nós temos a noite, que é para nós, né, ter o descanso, temos o amanhecer. Então é a perfeição divina das coisas espirituais que está aqui todo dia para nós, e a gente não percebe isso. A gente prefere viver frustrado, viver cheio de dores, de rancores e de mágoa, e esquece de aproveitar, gente, as maravilhas e as bênçãos divinas que tem para cada um de nós, a todo instante, a todo momento. Muitas das vezes é mais fácil a gente julgar que a gente não consegue, que eu sou assim mesmo, eu sofri muito. A gente vive muito de passado. Se a gente teve uma infância ruim, a gente fala assim: mas eu sofri demais quando era criança. Não, hoje eu tenho trauma, eu tenho depressão. É porque quando era criança eu sofri muito. Se a gente teve uma infância boa, a gente fala: época boa é quando era criança, eu era feliz e não sabia. Hoje não, hoje está dando tudo errado para mim. Se eu pudesse voltar no tempo. Então a gente vive sempre arrumando algum percalço para a gente não seguir em frente,
feliz, porque nós viemos, gente, sim, para cumprir uma missão, para ter essa evolução, mas não para viver triste, deprimido, botando os obstáculos maior que a nossa força, que é uma força divina. Todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Então às vezes a gente pega e fica deixando os problemas, os obstáculos ser mais que nós. Por exemplo, no trabalho, a gente é determinado a certa função no trabalho. Você pode tornar aquele ambiente de trabalho agradável, satisfatório, ou você pode tornar ele o pior ambiente de trabalho possível. Está tudo na nossa mente, está tudo na nossa vibração, na nossa energia. Aí o que acontece? A gente confunde, como eu peguei e falei para a pessoa, sobre a doutrina espírita, que é uma oportunidade da gente crescer. Aí eu falei para a pessoa assim no dia: você sabe que nós temos que chegar à imagem e semelhança de Jesus Cristo? Ele falou: isso é impossível. Eu falei: numa só existência, sim, mas não está falado para nós que é em 5, que é em 10, é no dia que for o dia de ser, quantas for preciso, né? Mas que é determinado para cada um de nós chegar a essa evolução espiritual. Essa é a proposta de Deus para conosco, para com todos nós, né? Depende de nós. Aí eu ainda falei com uma pessoa assim: não confunda pessimismo com realidade, porque a gente não pode fugir da realidade, mas também não podemos nos martirizar com essa realidade, porque tudo se torna mais fácil se você chegar no seu ambiente de trabalho, desenvolver a sua função de uma forma prazerosa, né? Qualquer coisa que a gente for fazer, gente, se a gente tiver amor no que está fazendo, se torna prazeroso. Fazer um trabalho voluntário se torna prazeroso. Limpar uma casa, ajudar um amigo, tudo se torna prazeroso quando a gente faz com amor, com desprendimento. Às vezes a gente pode pensar assim: ah, mas eu não sou assim, eu não tenho esse dom. Temos sim, gente. Nós somos criatura divina. Deus colocou uma sementinha divina em cada um de nós. Basta nós regar essa sementinha divina para ela poder florir no dia a dia. Aí muitas das vezes a gente vive dos passados, de existências, às vezes de outras existências, às vezes das existências nossas mesmo, né, no caso que eu citei da infância, e deixamos também muitas das vezes para ser feliz no amanhã. Ah, não, eu tenho que me formar primeiro, comprar uma casa, comprar um carro, aí depois eu vou viajar, depois eu vou ser feliz. E esse depois está causando muito mal na humanidade, porque nós estamos esquecendo de viver o hoje, viver o momento que temos, que a única coisa, como eu disse, que é nosso, é o momento presente, e a gente deixa de viver esse momento de uma boa forma, esperando um futuro, que às vezes a gente vai decepcionar com esse futuro, porque a gente não regou aquela semente divina em cada coração, não regou nos nossos corações. E a gente tem que ter essa felicidade, não proporcionada, às vezes por festas exageradas, bebidas exageradas, coisas que às vezes vai alegrar o nosso corpo, mas não a nossa alma, não o nosso espírito. Não, nada seja proibido. Cada um sabe o que te faz bem, até que certo ponto nós podemos ir em tal lugar, em tal coisa, seguir nessas coisas. Mas nós temos que ter aquela felicidade divina, né? Como eu citei aqui. E como eu disse, eu não acho que seria um sofrimento estar aqui encarnado, e sim uma oportunidade de estar aprendendo,
de estar aqui junto com todos vocês, né? Junto com os espíritos que vêm nos visitar. Existe espírito nos visitando muito mais evoluído que nós, nos auxiliando. Existem espíritos enfermos que estão aqui também ouvindo, estão vendo o nosso dia a dia e aprendendo e mudando a frequência vibratória. Então não é um sofrimento estar encarnado aqui. Aí então nós temos duas opções: viver feliz ou viver amargurado, sofrendo, desanimado. Da mesma forma que nós podemos executar o nosso trabalho feliz, alegre, contente, ou triste, angustiado e reclamando. A nossa vida material com a vida espiritual, ela caminha junto. Que a partir do momento que o nosso espiritual está numa frequência vibratória boa, as nossas atitudes vão ser melhor. Se uma pessoa às vezes nos magoa, a gente consegue se colocar no lugar dela. A gente consegue pensar assim: poxa vida, será que ela falou isso por mal? Ou foi por falta de conhecimento? Então a gente passa a tirar um pouquinho da maldade. Que muitas das vezes, gente, a maldade não está no outro, a maldade está dentro de nós. Se nos fala uma coisa, a gente fala assim: deve estar falando isso é para servir para mim. Está fazendo certa coisa é porque está querendo mostrar para mim assim. E a gente mesmo tem isso dentro dos nossos corações. A gente vê muito mal no outro, que às vezes ele está enraizado dentro de nós. Como a gente via, né, que tem o nosso querido irmão Chico Xavier. Às vezes a pessoa chegava tentando fazer chacota dele, tirar sarro, e ele nem percebia isso, gente, porque o mal não estava dentro dele. Ele tinha coisas abençoadas, coisas divinas, né? Agora, uma coisa muito falando de como nós devemos viver esse agora, como seria bom, né? E nós tivemos vários exemplos. Tivemos Jesus Cristo, que era um ser divino, supremo, incondicional, né? Superior a cada um de nós que estamos aqui. Jesus nos deixou muito exemplo a ser seguido. Aí a gente pega e fala assim: mas ele era Jesus Cristo, ele era filho de Deus. Queria ver se ele fosse um simples mortal, igual eu. A gente tem sempre esses escapes, né? Mas aí eu estava buscando alguns que foram seres iluminados e são. Eu fiquei sabendo sobre uma passagem do Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou aprisionado durante 27 anos. Dos 27 anos dessa prisão, 18 anos ele ficou trancafiado numa cela de 1,60 m quadrado, com uma pessoa de quase 2 metros de altura. E ele era torturado todos os dias. E ele citou que um poema que ele ouviu, ele pegava aquelas palavras e faziam elas dar força para ele naqueles momentos difíceis. No entanto, que quando ele foi liberto e ele se tornou presidente da África, na posse dele, ele podia convidar muitas pessoas para estar ali do lado dele. E ele convidou bastante pessoas. E 2 pessoas que eu não teria essa coragem de convidar, ele convidou, que foi os 2 carcereiros que torturou ele o tempo todo na prisão. Ele botou um à direita e uma à esquerda. Aí perguntaram para ele por que ele fez aquilo. E ele respondeu: porque eles tinham que reconhecer o lado humano dele.
né? Que era o lado humano, que ele era um ser humano, ele não era um bicho como eles tratou ele na prisão, e que ele não precisava devolver vingança, devolver ódio, devolver mágoa. Ele tinha que dar um bom exemplo e mostrar o que era amar o próximo para eles. Então olha o que ele fez. Ele fez uma atitude que ficou marcado para eles, né? E tem tantos outros, né? Martim Lutero, Francisco de Assis e a irmã Dulce. A irmã Dulce começou os seus trabalhos, os seus projetos num galinheiro, no fundo de uma horta na Bahia. E hoje ela tem uma instituição que atende 70 mil pessoas por dia, gente. Por que eu estou citando essas pessoas? Porque eles são ser como nós. E os bons espíritos nos diz, se eles conseguiram, nós também conseguimos, porque nós também temos essa essência. Basta nós querermos, basta nós acreditar em nós mesmos. O que está faltando, gente? A gente sempre deixa para o outro, vive de passado. Eles viveram numa época que foi preciso eles fazer isso. Não, gente, nós estamos vivendo numa época que a gente precisa deixar o nosso legado, porque o mundo está evoluindo, as coisas estão passando até depressa, que o divino ainda acha até fevereiro. Não sei se foi ele que escreveu aqui, mas estou botando a culpa nele. O seu netinho, cara, desse tamanhozinho, tá um rapazinho aqui correndo para lá e para cá, e nós não percebemos isso, gente. Nós estamos vivendo entretido com alguma coisa que a gente não está percebendo essa nossa existência passar. A gente está querendo fazer alguma coisa, mas não estamos pegando com um firme propósito de vamos fazer acontecer. Não precisamos fazer nada extraordinário, mas apenas seguir com firmeza, com vontade, com dedicação. Ainda falando de irmã Dulce, ela dormiu mais de 20 anos sentada numa cadeira de madeira, que ela não conseguia deitar no colchão por causa de um problema na coluna que ela tinha. E ela relatava para as outras irmãs que a última porta que uma pessoa agoniada, triste, desorientada podia bater era na porta delas. A pessoa que batesse ali, ela não podia sair sem um rumo, sem um destino, sem uma direção. Ela tinha esse compromisso. Ela nunca que deixava uma pessoa que bateu ali sair da mesma forma que chegou. Ela não omitia fazer o bem para aquela pessoa. Então, gente, vamos tentar nos espelhar a esses grandes que estiveram aqui e abraçaram essa oportunidade de evoluir. Que passo adiante, quantas reencarnações eles economizaram tendo essa atitude. E nós vamos ficar vindo e achando que muitas das vezes estão sofrendo, que está difícil. Não estou dizendo que é fácil, que nós não temos problema. Temos sim. Mas se nós estamos vivendo, é como se diz o ditado, toda cruz é porque dá conta de carregar. Agora, se a gente fizer corpo mole, vai ficar mais pesado, mas se a gente levantar, como se diz, levantar o semblante e seguir firme, nós vamos passar feliz, olhar para trás, deixamos um legado para nossa família, para nossa comunidade, para o meio social que a gente viveu. E deixar esse legado não é tentar agradar a todos, mas é fazer o nosso melhor, com as condições que nós temos, fazer o nosso melhor, da melhor forma possível. Porque, já dizia um filósofo, a vida é tão curta, é tão pequena para ser curta. Então vamos fazer a nossa vida valer a pena, né, gente? É apenas uma reflexão,
que todos possam estar refletindo. Agradeço todos por estar ouvindo, e que Jesus possa estar abençoando nós, a nossa casa espírita, a nossa cidade, possa estar abençoando e levando uma direção para aqueles países que estão em guerra, porque se a gente fala de tanta gente que fez coisas boas, e a gente vê aquele pessoal com essas atitudes, a gente sofre, né, gente? Então vamos orar a Deus, que eles possam estar encontrando uma direção, encontrando algo que possa estar tocando no coração deles, e que Deus também possa estar amparando aqueles irmãos que estão desencarnando nesse período de guerra deles lá, né? Agradeço a Deus, agradeço a vocês por estarem me ouvindo, e que Jesus esteja sempre nos abençoando. Que assim seja.